Ar-condicionado Midea 9000 BTUs, compressor não desliga. Isso mesmo, pessoal, você tenta desligar o compressor, o ar-condicionado internamente, ele desliga a evaporadora, aquela unidade que fica lá dentro do quarto, da sala lá do ambiente, ele desliga, apaga, porém lá fora na condensadora o motor continua ligado. Pessoal, Sérgio aqui da Tempermac falando, e meus amigos, entrou hoje aqui na oficina e o cardápio que nós temos de hoje é uma placa da Midea 9K, que o cliente reclama que não desliga o compressor, ou seja, não desliga o motor lá fora, beleza? Então, sigam-me os bons! Pessoal, jabazinho rápido, se você não é assinante da Tempermac, valor merrequinha, você vai ter acesso a vários cursos, várias informações, coisas que são valiosas e vão agregar muito conhecimento para você. Então, vou estar colocando o link na descrição para quem quer conhecer a nossa assinatura. Muita informação mesmo, hein? Informação valiosa. Só clicar no link e conhecer aí a nossa assinatura. Beleza, pessoal? O valor mensal dela é isso aqui, ó. Nem dá para ver direito. Então vamos lá, Sérgio. Deixa de blá blá blá. E tenho que mostrar para vocês aqui uma placa. Então é o seguinte, galera, olha só, o que eu vou falar aqui não é só para este modelo da Midea, a maioria dos ar-condicionados convencionais, sem ser inverter, ele tem aqui um relé que faz o controle do ar-condicionado do motor, né, lá fora. Eu fiz até um esqueminha aqui baseado nessa placa para passar aí para vocês. Então vamos lá. Quando for assim, gente, olha, eu digo isso porque eu faço manutenção aqui de placa e olha, até o momento eu não errei. Claro, vai ter um momento que eu vou errar, mas até o momento ainda não. Ar-condicionado não desliga, gente. Relé fica colado, né? O relé colado. Como é que eu sei, seu Sérgio, se o relé está colado ou não? Bem, ainda tem aqui uma dica que eu vou dar para vocês. Eu vou chegar aqui com o instrumento na escala de bip, ó. Vou juntar a ponta de prova. Opa, não está na escala de bip. Então vamos botar na escala de bip, ó. Pessoal, nem precisa botar no instrumento. Ah, meu Deus, vou ter que mostrar. Viu? Eu sabia que tinha alguém aqui que ia reclamar, ó. Escala de bip, onde tem a ondinha sonora. Sabia que alguém ia reclamar. Então, eu juntando aqui, ó. Bem, se eu colocar aqui nesse terminal aqui e nesse aqui em cima do relé, ele tem que apitar. Quando apita, de cara o contato já está colado. Não tem nem o que discutir. Mas, seu Sérgio, você colocou aí e não apitou, então o contato não está colado, ó. Pessoal, de 10 relés desse, somente uns 2 ou no máximo 3 fica colado. A maioria fica que nem tá aqui assim, ó. Ah, mas você não falou que fica dando passagem direto, que o compressor fica ligado lá direto? Se tá ligado direto, tá dando passagem direto. Como é que não tá dando passagem direto aí agora? Galera, quando esse relé é energizado, eu vou estar mostrando aqui para vocês, quando a bobina dele é energizada, o relé já está todo carbonizado por dentro. Quando ele tenta colar, ele juntar um contato com o outro internamente, a corrente do compressor faz, ele cola e fica. Depois ele até se desfaz, depois que você desliga lá, né? O cara trouxe aqui, ele se desfez. Mas eu, olha aí pessoal, eu não posso dizer que eu garanto. Se eu não dizer que eu garanto é um problema, pode gerar problema. Mas aí, pela minha experiência, como está isso aqui? O cliente, no caso o técnico, me trouxe isso aqui, tá? Ele não faz manutenção de placa, o cara faz manutenção de ar-condicionado, mas não faz de placa. Ele falou, Sérgio, o compressor não desliga. Quando eles trazem para mim, quando eu vejo que está colado, de cara você já sabe que colou. Mas no caso desse aqui não colou. Mas eu vou trocar e vou botar um novo. Já tem um novo aqui no esquema para trocar. Troca, entrega que vai resolver. Pessoal, olha, eu já peguei aqui, toda vez que eu pego isso aqui, que eu vou medir, que ele não dá passagem, eu sei que ele vai colar quando o compressor entrar em funcionamento. Então eu já troco. Até agora não voltou uma placa sequer que eu já troquei o relé e retornou porque não era defeito do relé. Quase que 99, quase 100%, né? 99,99% desse problema é o relé colado. Em algumas placas tem esse formato. Em outras placas tem esse formato aqui, ó, o relé. Então, tira e troca. O que eu vou fazer aqui, ó, vou tirar esse relé daqui. Vamos lá, botar uma musiquinha, estanhar. Então, olha, esse daqui é da Midea, mas olha,
quase que na totalidade. Ele tem um verniz aqui, gente, que tem que esquentar bem para ele, inclusive, até amolecer o verniz. Olha, esses ar-condicionado convencionais está apresentando esse problema. Não é porque esse aqui é minha ideia. A maioria que usa esse tipo de relé aqui é esse problema. Então não importa se é minha ideia, se é Philco, se é Samsung, se é York. Cara, vai na fé que na maioria das vezes, quase sempre, você vai estar resolvendo. Repetindo, até o momento eu nunca peguei um que eu tenha trocado o relé e o cara botou: sério, você trocou o relé, mas o compressor continua funcionando lá fora. Até agora não. A maioria realmente é o relé. Ou ele já vem colado, ou ele vem descolado. Mas quando ele vem descolado, você pode ter certeza. Ó, aqui tem, aí tem que estanhar, gente, para poder conseguir tirar a solda. Ou seja, você tem que botar mais solda para poder tirar a solda. Então, mesmo que esse aqui não esteja marcando que ele está dando passagem direta lá na continuidade, eu sei que ele vai colar quando o compressor for entrar em funcionamento. Então, pessoal, é dinheiro no bolso que vocês podem estar aí. Por que é interessante isso aqui? Porque você pode fazer esse serviço rápido. Não tem necessidade. Tem gente até que compra placa, pessoal. Olha só, compra uma placa por causa de relé. Eu já vi isso, tá? Então você pode fazer a substituição. Fica melhor para você, porque você vai entregar o serviço rápido para o cliente. Como eu já falei, eu já vi técnicos comprando placa. Depois que eu falei, olha, não faz isso não, deu defeito, leva aqui pro tio Sérgio, que o tio Sérgio conserta. Porque tem gente que não quer mexer com conserto de eletrônica, gente. Às vezes tem técnicos que tem bastante serviço, não tem tempo para parar em bancada, até para substituir um relé, porque os caras têm muito serviço e manda fazer, que nem esse aqui, ó. Esse rapaz aqui que trouxe isso aqui, ele é técnico. Ele não para, é um serviço atrás do outro. Então só chega aí, Sérgio, conserta essa placa aí. Ele já sabe quanto eu cobro, né? E ele já até fala pro cliente, olha, ele já pré-autoriza com o cliente, já me traz a placa e já fala: Sérgio, faz aí. Mas se você mexe com ar-condicionado, não tem nem tanto serviço assim. Isso aqui, essa solda aqui tem que botar mais solda para poder tirar. Se você não tem nem tanto serviço assim, faz você mesmo o teu serviço. Ó, quando começa assim, esse sugador, eu vou ter que limpar ele. Ele tá tendo um pouco de dificuldade aqui. Ele até que não tá tão sujo assim. Eu coloco aqui, ó, só um grafite em pó aqui dentro, que é uma forma de lubrificar, né, o sugador de solda, e aí ele fica poderoso. Então, vamos lá. Vamos tentar tirar de novo a solda aqui, botar um pouquinho mais e tirar essa daqui. Beleza. Vem com a outra aqui. Ver se os pinos estão direitinho. Só encaixar, vamos lá, blá blá blá. Pronto. Conferiu, passou aqui os terminais. Só fazer agora a solda. E serviço já está pronto, mas não sai daí que eu tenho que falar mais coisas aí para vocês.
cara do abacaxi tá passando aí na rua, hein? Alguém vai querer um abacaxi aí? 3 é 10 ou 4 é 10? Então, beleza. Serviço pronto. Relé trocado. Agora, vamos lá. Aqui com o seu Sérgio, você aprende mais. Olha o que eu fiz aqui, gente. Olha o desenho que eu fiz aqui para vocês. Quem puder dar o like, eu agradeço. Se não der like, eu agradeço também de qualquer jeito. Vamos lá. Como é que funciona aqui? Ó, esse aqui é o relé, tá, gente? Aqui tá o relé. Olha, a bobina do relé recebendo 12 volts aqui no pino da bobina. No outro pino vou ter 12 volts também, tá? Porque esse pino aqui tá suspenso. Então, se eu for meter um multímetro aqui do terra para esse ponto, eu vou ter 12 volts. Se eu deixar o multímetro aqui no terra e botar aqui em cima também, eu vou ter 12 volts. Então eu tenho 12 volts dos dois lados. Se eu tenho 12 volts dos dois lados, a chave está aberta. Como é que funciona isso aqui? Pessoal, o compressor está aqui, ó. Caraca, eu não mostrei o compressor. O compressor está aqui. Para o compressor funcionar, gente, precisa vir as duas fases, L2 e aí L1. Que é 220. Então, chegando 220 aqui, L1, L2, aqui o compressor entra em funcionamento. Uma fase já vem direto para o compressor. E a outra fase, ela precisa que o relé feche aqui o contato para levar essa fase aqui que está entrando. Ó, essa fase que está entrando aqui, gente, ela entra aqui no conector do relé. Ela entra aqui no conector. A fase está entrando, mas só vai sair assim que o relé for energizado a bobina. Então, eu tenho uma L1, por exemplo, podia ser L2, L1 entrando aqui direto no compressor, ele só vai armar quando o L2, com essa chave fechar, e o L2 vai vir para cá e pum, armou o compressor. Se a chave abriu, o compressor está desligado. E o que vai fazer abrir e fechar essa chave aqui, pessoal? Essa bobina estar energizada. Do jeito que eu estou aqui, ó, esses 12 volts vêm de um regulador 7812, nessa placa aqui. Ele vem aqui direto, esse está aqui no dissipador de calor. Então, essa pecinha aqui no dissipador de calor, dissipador preto aqui. Aqui atrás, na frente de um capacitor, tem um capacitor atrapalhando aqui, ó. Esse aqui é um regulador de voltagem 12 volts. Então, sai 12 volts, vem para cá, através de uma trilha na bobina, 12 volts. Só que se eu pegar um multímetro, repetindo, gente, se eu pegar um multímetro aqui, vou até pegar um multímetro aqui, ó. A coisa aqui tem que ficar bem explicada. Com o seu Sérgio, tio Sérgio vai explicar bem aí para vocês. Então, tá aqui o multímetro. Se eu pegar a ponta de prova e botar ele para medir tensão, botar aqui, ó, no terra e colocar aqui no ponto da bobina, eu vou ter 12 volts. Se eu colocar no outro pino aqui em cima, eu também vou ter 12 volts. Por quê? Eu não fechei o caminho para o terra. O momento que eu fechar esse ponto aqui para o terra, aí essa bobina é energizada. Gente, alguém quer melancia? O carro da melancia tá passando aí. Alguém vai querer? Então vamos lá. Então eu coloquei o ponta de prova no terra, a outra ponta eu botei aqui no relé, eu vou ter 12 volts. E aqui também eu vou ter. Quando é que ele vai armar esse relé aqui? Essa bobina vai ser energizada para essa chave fechar. Pessoal, esse cara, ele não tá deixando dar minha aula. Pelo menos alguém quer comprar uma melancia, um abacaxi aí, porque tá difícil, né? Tá difícil, já é perseguição, né? Mas tudo bem, gente, esquecem o abacaxi e a melancia. Vamos voltar aqui pra aula. Pessoal, eu tenho um circuito integrado aqui chamado ULN 3003. É esse circuito integrado aqui, ó. ULN 2003. Esse circuito integrado é um drive. Eu coloquei um desenho só aqui. Isso aqui é um Darlington, tá, gente? Depois eu vou explicar pra vocês o que é Darlington. Isso aqui tem 7 aqui dentro, tá? Eu botei só um aqui, os outros aqui a gente não tá usando as entradas e as outras saídas. A gente só tá usando uma entrada e uma saída aqui que é pra acionar esse relé. Ele tem outras entradas e outras saídas para outros circuitos. Mas o que nos importa no caso dessa placa aqui é esse aqui. Então esse ULN 2003 é um CI Drive que ele vai acionar e desacionar principalmente relés, outros dispositivos, né, motorzinho de passo, por aí vai. Então como é que funciona isso? E esse ULN, ele recebe um comando lá do microcontrolador, que é esse CIzão maiorzão, não é tão maiorzão não, esse CI aqui vai mandar comando para o ULN 2003 aqui embaixo. Esse CI sai do pino 32, o comando, entra no pino 1 e
através do pino 16, vai controlar essa bobina. Ora vai aterrar a bobina, ora vai suspender ela. Se suspender, eu tenho 12 volts. Se ele aterrar, aí esse 12 volts vai ser aterrado, aí a bobina vai ser energizada e vai fechar o contato. Simples assim. Tá, seu Sérgio, como é que faz isso? Entenda o seguinte, pessoal. Esse CI, o LN 2003, ele tem 7 Darlington, como se fossem transistores Darlington, gente. Mesmo que você não estiver entendendo, quem não entende muito eletrônico que eu estou falando, mas tudo bem, finge que está entendendo. Não importa isso, o que importa é vocês entenderem a lógica aqui de funcionamento. Funciona assim. Se eu tenho aqui um valor de tensão aqui, vamos supor, eu vou botar aqui 5 volts. Eu tenho 5 volts aqui, eu posso ter 5 ou eu posso ter 0 volts. Funciona assim, esse Darlington aqui, que tem um símbolo aqui de uma porta inversora, o circuito está bem aqui embaixo, que eu fiz aqui um desenho aqui. Deixa eu explicar aqui, dá um zoom, seu Sérgio, dá um zoom aí, porque está muito pequenininho, eu preciso entender isso aí melhor, para melhorar meu currículo. Então funciona aqui, gente, assim, ó. Funciona assim. O transistor, eles são aqui, ó, NPN. NPN significa que se tiver nível maior aqui na base, ele conduz. Se tiver nível baixo, ele está em corte. Olha só, pessoal, esse COM aqui, a letra COM, é esse de baixo, o pino 9. O pino 9 é o COM, é o comum, é o terra. Opa, Sérgio, passou aí, eu não vi. Volta lá a imagem aí. Aqui, ó. O pino 9 desse ULN aqui, ele é terra, é o COM. COM de comum aqui, ele é o terra, certo? E o Alt é o pino 16. O Alt, aqui é Alt. E aqui é o In, entrada, saída. Então, funciona assim, pessoal. Volta lá pro... Se eu colocar 5 volts aqui, esse transistor conduz. Se ele conduzir, ele vai pegar na base desse transistor aqui também e ele vai conduzir também. Se esse transistor conduzir, o que ele vai fazer com esse diodo aqui? Ó? Ele vai aterrar o diodo. Ó. O diodo ele vai ser aterrado. Correto, pessoal? Ele vai ser aterrado. O que vai acontecer sim, com esse diodo? Ele vai ser aterrado. Se eu aterrar esse diodo aqui, volta lá para o esquema lá em cima, seu Sérgio. Você está falando e está mostrando lá em cima. Ó. Esse esqueminha desse circuito aqui é esse circuito aqui, tá, gente? Eu abri esse circuito aqui nesse esqueminha aqui de baixo. Mas volta para cá que você vai entender. Parece que está complicado, mas eu vou descomplicar. Olha só. Funciona aqui assim, ó. Se eu colocar 5 volts nesse pino 1, se esse micro aqui liberar 5 volts para cá, ele vai aqui no pino 16, ele vai fazer esse pino 16 aterrar. Se eu tenho 12 volts... Abre mais a câmera, por favor. Se eu tenho 12 volts aqui, ó, eu tinha 12 volts. Se eu aterrar isso aqui, aí eu vou ter 0 volts. E se eu tenho 0 volts e 12 de um lado, a bobina vai funcionar. Ó, correto? A bobina funciona. Funcionando, ele vai fechar o contato, o compressor funciona. Então entenda o seguinte. Se eu tenho 5 volts, ele vai ter um nível alto aqui. Ele vai polarizar, ele vai polarizar esse diodo, o diodo vai aterrar e ele vai acionar essa bobina. Se eu tenho 0 volts aqui, eu vou ter aqui suspenso. Ele não vai conduzir, vai estar suspenso. Se eu tenho suspenso, os 12 volts voltam para cá e a bobina desarma. Ok? Então é mais ou menos aqui, pessoal, do que eu fiz dentro desse ULN, que é um Darlington, é exatamente esse circuito que eu fiz aqui embaixo, dos transistores. Ok? Aqui, ó. Se eu tenho 0 volts, esse transistor está cortado. Se ele está cortado, ele no emissor eu vou ter 0 volts. Se eu tenho 0 volts, esse transistor também está cortado. Se eu estou cortado, esse diodo aqui está em suspensão. Correto? Ele está em suspensão, porque o Alt ele pega aqui assim, ó, e simplesmente esse diodo eu vou ter 12 volts aqui, ele não está conduzindo. Entendeu, pessoal? Agora, quando eu tenho 5 volts aqui, ele vai conduzir, pegar essa parte aqui, vai conduzir para cá. Conduzindo, esse aqui também vai conduzir porque polarizou a base. E aí o que ele vai fazer? Ele vai conduzir e vai aterrar aqui para o COM. Essa parte aqui é o COM. COM de comum. Ok? Aí estou polarizando o diodo. Se eu estou polarizando aqui o diodo, correto? Eu faço esse relé funcionar. Então quem vai fazer o comando, o controle desse relé
é o microcontrolador, o micro através do pino 32, né? Com 0,5 volts, dependendo do circuito integrado, pessoal. Pode ser outros valores, você tem que ver qual, voltando aqui para cá, então. Então, quem vai fazer o controle do relé, volta aqui para cima, é esse pino 32 na entrada do pino 1 do ULN 2003. E ele vai fazer o controle do relé pelo pino 16. Ora eu vou ter 12 volts, ora eu vou ter 0 volts. Se eu tiver 0 volts, o relé fecha o contato, o compressor funciona. Ok? Beleza? Entenderam como é que é o funcionamento, o controle do relé? O controle do relé, vocês viram que é bem simplesinho. O micro, através do pino 32, vai controlar se vai ter tensão ou não no pino 1 do LN 2003. E através do pino 16 eu vou estar aterrando, polarizando esse diodo por terra ou não, fazendo essa bobina funcionar ou não. Beleza, galera? Então, mandei comando. Ele aterrou aqui. Tchum. Beleza, relé funciona. Plau, fechou a chave. Peraí. Opa, fechou. Aqui, seu Sérgio. Fechou a chave, o compressor funciona. Tá, beleza? A maioria dos defeitos do compressor ficar funcionando sem parar é esse relé com esse contato aqui, ó, coladão aqui. Tá colado, coladão. Mas às vezes, como vem nessa placa, este relé, ele não tá colado no momento, mas quando ele for, a bobina for energizada, ele vai vir para cá e vai ficar colado aqui até que tem um momento que ele descola. Mas pode trocar que vai funcionar. Agora, seu Sérgio, dá uma palhinha aí extra, que não estava nesse vídeo aqui, eu só estou dando porque vocês deram like. Funciona o seguinte, pegou um ar-condicionado desse, o compressor não está partindo. O que você tem que ver, pessoal? Não estava aqui nesse script, mas vamos lá. O compressor não parte. Não está vindo fase lá para o compressor, lá da evaporadora. Você tem que ver, primeiro, se tem chegando 12 volts nessa bobina do relé, está chegando 12 volts? Não está. Se não está, tem que ir direto no regulador. Tá chegando 12 volts? Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha ponta de prova no terra, vou colocar um multímetro na escala de tensão e vou colocar no pino 16. Quando eu acionar o controle remoto para fazer o ar-condicionado funcionar, o que tem que acontecer com o pino 16? De 12 volts ele tem que zerar. Ok? Ah, seu Sérgio, ele zerou. Então a bobina está ruim. Que se eu tenho 12 volts e aqui está zerado, a bobina está ruim. Ah, seu Sérgio, não zerou. Continuou com 12 volts e eu acionei lá. Vai para o pino 1. O pino 1 tá com 5 volts? Ah, tem 5 volts no pino 1, mas não zerou aqui. Então o LN está queimado. Opa! Não tem 5 volts, está em 0 volts. Eu acionei no controle para funcionar, não subiu para 5 volts, continua em 0 volts. Né? Aí pode ser que seja um microcontrolador com defeito. Em algumas placas tem até um CI de memória, né? Que ele pode estar com problema na programação do circuito integrado de memória, na EPROM, ok? Então, aí o problema ou é o micro ou é a memória. Entenderam, pessoal, como é que é o ciclo de entendimento? Vamos fechar isso aqui, pessoal. Obrigado pelo like que vocês deram aí de coração. Se não deu também, não tem problema. Seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. Aqui é o Tempermac Refrigeração. Vou estar mudando dica de geladeira, ar-condicionado, por aí vai, da área de refrigeração. Tranquilo, galera? Se não é assinante, assina aí. O valor, gente, é merreca. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.